domingo bonito, não tão ensolarado, mas também bonito. Um dia gostoso para nós nos reunirmos e adorarmos a Deus. Está previsto aí talvez um pouco de frio daqui a alguns dias, né? Mas ainda não chegou. Enquanto isso, a gente vai aproveitando esse clima gostoso que temos. Nós temos um aviso, irmãos. O irmão Ricardo tinha falado na quarta-feira a respeito das postagens. Tá? Eu sou leigo no negócio de mídias aí, tá bom? Então, os irmãos ajudam o pastor aí, no sentido de aquele trabalho que o irmão Ricardo está fazendo é um ministério de postar o culto, né, que nós realizamos, o nosso culto a Deus, para
no Facebook e também no YouTube, correto? Se eu estiver enganado, me ajudem aí, tá bom? O pedido é que os irmãos compartilhem isso, tá bom? Compartilhem para que mais pessoas possam ver, visualizar e também participar conosco desse culto, né? E assim estar compartilhando da palavra, tornando-a, né, o nosso culto aqui da igreja, e também o evangelho que pregamos aqui, conhecido de mais pessoas possíveis, tá bom? Através das mídias sociais, tanto do Facebook quanto no YouTube, tá bom? Creio que falei, é isso aí mesmo, irmão? É isso aí? Tranquilo, tá bom? Então o pedido é esse. Outra coisa, irmãos, nós estamos vendo que as coisas estão, parece que voltando ao normal, a pandemia, né, ela não passou, claro que não, tanto é que estamos observando ainda o uso de máscara, bem como o distanciamento entre as pessoas. Porém, nós estamos sentindo falta já da escola dominical, daquele tempo de estudo propriamente dito, né? O que nós temos aqui é a pregação da palavra e, por exemplo, eu vou começar a falar e não vou dar oportunidade para você falar, tá bom? Você não vai ter liberdade para falar nesse momento aqui, porque é um momento de preleção, um momento de pregação, então não está aberto o tempo para discussão. Porém, nós crescemos muito também com a escola dominical. E com a escola dominical, o que nós temos? Estudos. Né? Então, tem estudos para os adultos, estudos para os adolescentes, para os jovens, enfim, cada um nas suas classes, nas suas idades, né? Então, é necessário que a igreja também tenha esse tempo para conversar, discutir e debater ideias. A ideia, então, é que nós retomemos a escola dominical. O problema é que, para retomarmos, pelo menos a princípio, nós teríamos que voltar ao horário atual, ou seja, atual não, o horário que se era praticado antes da pandemia, né, o horário normal da igreja, que seria das 5h30, começando a escola dominical às 5h30 da tarde, tá, no domingo, e depois uma pausa para o café, né, a gente vai ver se a igreja vai continuar fazendo café, eu acho que seria interessante, né, porque alguns irmãos que vêm de um pouco mais longe aí, acabam não tendo condições de voltar para casa, né, então tem ali uma pausa de 15 minutos, né, para o café, imagino que era esse o tempo, né, é isso mesmo, irmão Wilson? Meia hora? O pessoal gosta de comer mesmo, né? Então, meia horinha para tomar um café, conversar, debater algumas ideias talvez, e depois retomamos então para o culto propriamente dito, né? O louvor e a pregação da palavra, tá bom? A ideia é que em outubro nós estaremos retomando este horário, tá? Em outubro, no primeiro domingo de outubro, então estaremos voltando ao horário natural da igreja, às 5h30 da tarde, ok? Primeiro domingo de outubro, então nós estaremos retomando este horário. Mas pastor, talvez, quem sabe, voltar de manhã. Bom, aí nós vamos sentar depois e nós vamos conversar a respeito, tá bom? Aí então nós podemos sentar numa reunião e conversar a respeito do horário, se continuará nesse horário ou podemos mudar. Mas enfim, tendo passado a pandemia, e eu percebo a necessidade de nós retomarmos a escola dominical, né, então que nós retornemos para o horário normal, à tarde, tá bom? Às 5h30 da tarde, aí depois nós sentamos com mais tempo e conversamos sobre outros horários, tá bom? Mas a princípio nós, em outubro, retornaremos ao horário normal da Igreja Batista da Graça, tá bom? Qualquer consideração a gente vai conversando aí durante a semana, nos dias, irmãos podem vir a mim perguntar, a gente vai conversando e trocando as ideias, tá bem? João, capítulo 11, versículo 47 ao 57. João, capítulo 11, do versículo 47 ao 57. Diz ali a palavra do Senhor. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele.
Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que narra fatos extraordinários a respeito do teu plano, da tua obra, do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos ter nelas toda a orientação para a nossa vida. Abençoa-nos nesta manhã, para que a mesma, a tua palavra, possa encontrar em nossos corações o desejo de atendê-la e também fazer dela não somente letra, mas prática real da nossa vida cotidiana. Muito obrigado, ó Pai. Nós louvamos por cada família que aqui está, por cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criança, que cada casal, que o Senhor esteja abençoando cada lar aqui representado. Aqueles que não puderam chegar por algum motivo, o Senhor esteja visitando, abençoando e, nesse momento, realmente derramando tua graça e o teu favor sobre cada um. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor nos dirija agora, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Fazemos isso e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos um fato a respeito da obra de Cristo, que é a sua morte. É claro que o Senhor Jesus, em comparação com qualquer outro líder religioso, ele supera qualquer um. Se você ler Hebreus, você vai ler a superioridade de Cristo acima de qualquer líder religioso, qualquer ritual, qualquer outra ideia, a anjos, o próprio Moisés, como os judeus sempre eram, né? Ou são ainda apegados à ideia do patriarca, né, Moisés ou Abraão, que seja, mais Moisés por causa da lei, né? Mas Cristo é superior a tudo isso. E Deus, na sua graça, lá em Atos capítulo 2, versículo 23, e no seu plano eterno, estabeleceu que um dia o seu filho viria e morreria pelos pecados da raça humana. Em Atos capítulo 2, versículo 23, nós temos esta mensagem quando Pedro, no seu discurso, diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Cristo foi morto. Só que esta morte, este fato, foi determinado, como diz a palavra aqui, pelo desígnio e presciência do próprio Deus e Pai. A morte de Cristo não foi um acidente, não é como talvez alguns teólogos podem até pensar: olha, Cristo veio para ser rei, mas num acidente ele acabou morrendo, porque as pessoas não entenderam a proposta dele, e então Deus teve que iniciar um plano B ali com relação à vinda do Senhor, do Messias aqui na terra. Não, claro que Deus já sabia, e todas as coisas estavam determinadas pelo próprio Deus com relação à morte do Senhor. Cristo morreu como qualquer outro líder religioso morreu, Siddhartha Gautama, não é? Satya Sai Baba, Maomé e por aí vai, qualquer outro, mas nenhum deles morreu como Jesus, ou seja, sem pecado. Só se a obra de Cristo tivesse terminado e concluído ali na cruz do Calvário, ele não tivesse ressuscitado, só nisso ali, Jesus já seria superior a qualquer outro líder religioso, qualquer outro ícone religioso que nós possamos ter na história da raça humana. Mas é claro, nós sabemos que Jesus ressuscitou.
É fato que Jesus está vivo hoje. Por quê? Nós cremos nisso porque a palavra do Senhor nos diz isso. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós cremos num Deus morto. Mas não é o fato, Jesus de fato realmente ressuscitou e está vivo hoje. E a minha vida é prova disso, a sua vida é prova disso, a igreja, esta reunião aqui é prova disso. Porque apesar de todas as perseguições que a igreja cristã já viveu durante todas as décadas, séculos, enfim, toda a história, a igreja permanece de pé. A igreja, por causa da obra de Cristo, a sua vitória na cruz, ela permanece viva, permanece de pé. Mas eu queria tratar, irmãos, com relação a tudo isto, sobre o fato de que Cristo está vivo. Até onde realmente Ele está vivo? Até onde, de fato, a sua vitória na cruz tem sido efetiva na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja e na vida da sociedade como um todo. Percebam, se Cristo tivesse ficado apenas morto, não é? O que seria de nós? Se nós olharmos no capítulo 20 de João mesmo aqui, no versículo 19, nós vamos ver o efeito apenas da morte de Cristo. João 20, 19. Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, e os discípulos estavam vivendo baseados nessa ideia, de que Jesus estava morto. E no versículo 19 vai dizer, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Jesus se pôs no meio deles e diz, paz seja convosco. Por quê? Porque com certeza não havia paz ali. Havia temor, medo, incerteza, dúvida sobre o que seria a nossa vida, o que seria a vida deles agora, porque eles tinham investido 3 anos para estar junto com Jesus, e agora Jesus estava morto. Por mais que Jesus tivesse morrido, diferentemente de qualquer outro líder religioso, que já se conheceu na história da raça humana, mas ainda assim ele estava morto. Mesmo sendo Jesus, eles estavam com medo. Mas não era Jesus aquele que estava vivo? Sim, mas eles não sabiam disso. A morte de Jesus, ou a vida de Jesus, não estava fazendo diferença até aquele momento na vida daqueles homens. Tanto é que eles estavam trancados num quarto com medo dos judeus, porque nós investimos nossas vidas, nós deixamos nossas casas, e nós aqui estamos. Agora o nosso mestre foi. Só que Jesus disse que ele viria, Jesus disse que ele retornaria, que ele viveria depois de 3 dias, só que os discípulos não estavam entendendo isso. Eles não estavam compreendendo o fato de que as profecias que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha feito, elas iriam se cumprir. Até onde existe vida em nós? Até onde, talvez, de alguma forma, nós não estamos presos em algum quarto, com medo do que vai acontecer, com medo de uma pandemia, com medo de um vírus, com medo de uma situação financeira, com medo, talvez, do que vão dizer de nós. Quarta-feira estávamos conversando, né? E eu perguntei sobre quais são algumas justificativas que nós podemos dar para não evangelizar, por exemplo. Uma das justificativas, até sinceras, foi medo, timidez, vergonha do que vão dizer de nós. Percebam que nós fazemos um certo quartinho para nós, muitas vezes um quartinho pessoal, e ali ficamos com medo, mas esquecemos que Jesus está vivo. E se Ele disse para nós fazermos, vamos lá e façamos. Se Ele disse para crermos, vamos lá e creiamos. Se Ele disse realmente para realizarmos aquela coisa, para tomarmos essa posição, tomemos essa posição. Sem medo, porque Ele está vivo. Só que algumas coisas, quem tem contribuído para Jesus, me entendam, permanecer morto ainda. Para que o seu poder, o poder da sua ressurreição não seja mostrado na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas realizações. A gente cuida, porque nós não gostamos, né? Nós somos tendentes a fantasias ou muitas emoções exacerbadas, não é? Pensar que
a vida cristã é totalmente baseada pelas emoções, mesmo porque a palavra do Senhor vai dizer o nosso culto racional, é necessário que nós pensemos nisso, entendamos isso. Só que é também necessário nós pensarmos em que ponto está vivendo a igreja de hoje, onde parece que somente a racionalidade está dirigindo. E talvez estamos um pouco isentos, esquecendo um pouco aquela obra viva que o Senhor quer realizar, obra que talvez nós não podemos compreender com a razão humana, que são talvez os milagres, e quão poucos são os milagres que nós estamos vendo nos nossos dias. Milagres, o principal deles é a salvação, conversão de uma alma. Quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer, obras maiores do que essas farão, que obras são essas? São curas, são milagres? Talvez, Deus é soberano, Ele pode fazer. Nós não negamos que Deus possa fazer nos nossos dias, mas qual é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de uma pessoa, senão a conversão desta alma, senão tirá-la do inferno e trazê-la para o reino do Filho do seu amor, segundo diz Paulo aos Colossenses. É a obra de Deus na vida de uma pessoa, é o maior milagre que Deus pode fazer. Deus pode curar alguém de uma doença incurável. Ele pode fazer, mas de que adianta se ele curar aquela pessoa, mas aquela pessoa for com a sua alma para o inferno? Que diferença vai fazer? O maior milagre, a maior bênção, o maior dom que Deus nos deu foi o seu Filho e a salvação que nós temos nele. E a pergunta é a seguinte: você já tem Jesus? Você já saiu desse medo? Jesus está vivo realmente para você? Para mim, para nós cremos de fato de que Deus pode operar milagres na nossa vida, na vida da igreja, no seio da igreja? Não estou aqui apelando para a sua emoção, para a sua emotividade, ou trazendo talvez uma ideia de fantasia. Não. A vida é muito séria, e a vida cristã é muito séria também. Só que talvez nós possamos estar pendendo para um lado, onde não queremos tanto emocionalismo, né, e de fato isso é correto, mas estamos pendendo para um outro lado, onde talvez a razão e talvez a teologia esteja tão sendo buscada nos nossos dias, coisa que foi desprezada durante muito tempo, onde podemos talvez esquecer um pouco desta vida. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Que vida é esta? É a alegria em Cristo, é a certeza de que Ele está comigo, está com você, e esta paz, como Jesus disse aos discípulos, paz seja convosco. Esta paz vai ser tão presente no meu dia a dia, que nada vai me impedir de adorá-lo. Este é o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas. O problema é que alguns elementos, alguns fatores ainda contribuem para que esta vida de Cristo, ou seja, para que Jesus esteja morto ainda hoje. Mesmo depois de mais de 2000 anos, Jesus, talvez nas nossas vidas, na vida de muitas pessoas, continuam não tão vivo. Por exemplo, nós vemos uma sociedade morta. Eu não sei o que você pensa, mas nós vivemos numa sociedade onde ela é cada dia mais anti-Deus, ela é cada dia menos voltada a buscar Deus. Ontem, com os jovens, nós estávamos falando um pouco sobre isso, né, sobre como que nós somos afetados e atacados, por exemplo, no meio acadêmico, onde a ideia de não existir um Deus e que somente a razão é que importa, é isto que nós precisamos, é dessa maneira que eu preciso pensar. Só que cada vez mais a sociedade está apodrecendo. Se, por exemplo, uma senhora de cabelo branco ou um senhor de cabelo branco pegasse o seu netinho e fosse à praça, antigamente, quando eu era adolescente, né, estávamos lá falando nossas bobagens, opa, tem um senhor ali, tem uma criancinha ali, fala baixo, fica quieto, não fala palavrão, tem um senhor, tem uma senhora, tem uma mulher presente. Depois que foi embora, a gente fala alguma bobagem, mas agora não. Hoje em dia, eles falam qualquer coisa, em qualquer lugar, no meio, na frente de qualquer pessoa. Essa sociedade não está podre ou não? Essa sociedade ela não está entendendo que é uma pessoa de cabelo branco, uma pessoa já idosa, que talvez ela não quer ouvir aquela coisa, aquela criança não precisa ouvir aquele negócio, mas não estão nem aí, eles não estão se preocupando. Na verdade, Pablo Vittar, vamos cantar Pablo Vittar para os nossos filhinhos, para minha filhinha de 5 anos dançar Pablo Vittar. Está podre ou não está? Está morto. E quando não, até mesmo aqueles de cabelo branco estão falando tais coisas. Não é? A coisa está feia, porque a nossa sociedade está vivendo isso. Jesus está vivo, só que alguns fatores ainda acabam
fazendo com que a obra de Cristo, a sua vida, não se manifeste, seja na minha vida, na sua vida, talvez, né, na vida da igreja e na sociedade como um todo. E o primeiro fator que eu queria ressaltar está no versículo 47. Diz ali: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, havia um problema para eles. Jesus estava operando muitos sinais. E eles se perguntaram: o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo a respeito? Há um problema aí. Nós temos muitos problemas na nossa vida, então chega um momento que nós temos que parar e nós temos que nos perguntar e questionar o que vamos fazer para resolver isso aí. Aqui nós temos 3 instituições representadas: os sacerdotes, os fariseus e o sinédrio. Essas 3 instituições, esses 3 grupos representavam uma coisa só. Começa com re e termina com ligião. Sabe o que é? A religião. Se tem uma coisa que pode manter Cristo morto lá na cruz do Calvário, é a religião. Eu quero que nós entendamos o que é religião, ok? A palavra religião, ela vem do latim, significa religare. Religare. Religare significa religar ou ligar de novo. Por exemplo, eu estou com o microfone aqui, ele está ligado, ok? Se eu desligar, imagine que agora nem está sendo ouvido ali, ou captado ali pelo áudio da câmera, né? Imagine, talvez captar muito pouco, e agora está desligado o microfone. É necessário que ele seja religado para voltar a funcionar. Agora eu acho que está captando lá. Religião é isto, é religar algo que estava ligado, porém, por algum motivo, foi desligado, então precisa religar novamente. O homem tinha uma ligação com Deus, tinha uma comunhão com Deus. Esta comunhão foi quebrada, foi cortada por causa do pecado que adentrou na raça humana. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Dessa forma, todos nós pecamos. E por isso nós fomos desligados da fonte de vida. É necessário, então, que esta fonte de vida, ou seja, esta ligação, seja refeita. E como isso vai ser feito? Como isso vai se dar? Através da religião. E por isso que existem muitas ideias, um conjunto muito grande de normas, muitas vezes, para que o ser humano possa se religar, voltar ao seu relacionamento com Deus. Alguns vão buscar, talvez, normas eclesiásticas, como o batismo, o dízimo, ir à igreja. Outros vão dar esmola na esquina, achando: agora eu fiz minha parte com Deus hoje, estou legal hoje com Deus. Nada disso funciona. Alguns vão fazer da sua religião, do seu trabalho, uma religião, dos seus estudos, uma religião, do seu dinheiro, uma religião. Outros fazem uma vaca, um rato, uma barata, uma religião, que através disso aí, são seres sagrados, você pode chegar até Deus, enfim. Se alguém perguntar para você qual é a sua religião, entendendo o significado da palavra religare, o que você diria? Você diria a Igreja Batista da Graça? Faz isso não. Qual é a sua religião? Servir a Cristo? Numa palavra só: Jesus. Jesus é a minha religião. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele, nada além disso. O fato de nós estarmos aqui é porque nós queremos servir a Cristo. Mas nós estamos aqui porque nós já estamos nele, porque nós fomos ligados nele. Você estar aqui não torna você mais ligado ou menos ligado a Ele. É o seu relacionamento com Ele, é o conhecimento de Cristo que faz, é o fato de você crer nele. Qual é o maior pecado? Por que o Espírito Santo veio? Ele vem para convencer o homem do pecado. Que pecado?
de não crer, do pecado de não crer em Cristo. É este o pecado que nos leva para o inferno, o fato de você, de eu não crer. Não é o fato de você estar aqui na igreja, não é o fato de você obedecer aquela norma ou aquele rito. E nós vamos ver isso agora. Porque se nós pegarmos, irmãos, a questão, a ideia da religião, você pode pegar uma sociedade mais, vivendo num lugar mais inóspito, mais ermo, mais separado, ninguém conhece aquela sociedade. Esses dias atrás, se não me engano, foi encontrada uma tribo indígena lá no Amazonas, onde eles não tinham contato, nunca tiveram contato com o ser humano. Uma tribo, são seres humanos, só que eles nunca tiveram contato com o ser humano chamado civilizado. Não é? Mas você pode naquela tribo, por mais que seja o lugar mais distante do mundo, eles vão ter uma religião. Eles vão adorar a Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Monte, ao Deus Vento, alguma religião eles vão ter, porque isso é inato ao ser humano. A ideia de adorar nasceu com você. Você precisa adorar alguém ou alguma coisa, porque Deus criou você, Deus criou a mim para adorar, Ele nos criou para adorar a Ele. O problema do pecado fez com que nós percamos a noção e o foco do que é adorar. E aí eu quero adorar a mim mesmo. A minha alma começou a dirigir a minha vida e eu quero satisfazer a minha vontade e a minha carne, por isso que eu vou adorar alguma coisa. Só que nós, no nosso pecado, desviamos o nosso foco de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da direção, da própria justiça de Deus em Cristo Jesus. E então eu começo a adorar o meu carro, eu começo a adorar o meu trabalho, eu começo a adorar um conjunto de normas, eu começo a adorar uma ideologia, um pensamento, uma ideia, uma história, sei lá, eu começo a adorar qualquer coisa. Porque eu nasci para a adoração. Deus me fez para isso. Eu só vou entender isso quando Deus, na sua graça, abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos para a sua palavra, para que eu entenda que eu só tenho uma forma de chegar até Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui os fariseus, os sacerdotes e o sinédrio. Os sacerdotes, irmãos, representam, então, todo um ritual que era feito no Velho Testamento, por exemplo, quando alguém pecava, ele pegava um animal, levava lá, e somente o sacerdote tinha o direito e a autonomia de pegar aquele animal, sacrificar e jogar o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca. Somente o sacerdote podia fazer isso, ninguém mais. Havia então, o sacerdote, ele representava todo um sistema ritualístico religioso para representar, ou seja, para servir como representante entre o homem e Deus. Nós temos aqui os fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que, se você pegar entre Malaquias e Mateus, né, o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, nós temos mais ou menos um período de 400 anos, talvez um pouco mais, né? Onde Deus não falou, não enviou profeta nenhum, mas a história do povo judeu continuou. E nesse tempo, nesse período, muitas perseguições se deram com os judeus. E muitos homens se levantaram para reagir a essas perseguições, não é, dos governos que oprimiam o povo de Israel. E um desses grupos foram os fariseus. Era uma denominação, entende? Já entenderam onde eu quero chegar? Era uma denominação que se levantou para defender a história judaica, a religião judaica. E eles, por causa da sua obra, por causa do seu trabalho patriótico, zeloso, eles acabaram tomando vulto, ganhando importância no meio dos judeus, e os fariseus se tornaram, então, este grupo, esta denominação que representava o judaísmo para defendê-lo, tanto civicamente, quanto também, principalmente, religiosamente. E tinha o Sinédrio. Talvez ninguém ouviu falar tanto de STF, né, quanto nos nossos dias, né, Lewandowski, hoje já sabe, né, que o Fux é presidente do STF. Né, antigamente, há 10, 20 anos atrás, quem sabia quem era o presidente do STF? Né? Ninguém sabia.
né? Mas com toda essa confusão que está se dando hoje aí, né? Toda essa dualidade, esse dualismo político que a gente está vivendo hoje no país, a gente acaba tendo mais contato com esse tipo de informação. Mas, irmãos, o Sinédrio era o STF do judaísmo, ok? Eles eram responsáveis para definir o que está certo e o que está errado, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, estabelecer leis. O Sinédrio tinha essa responsabilidade, essa autonomia, esse poder. Era a religião da época. Dessa forma, nós precisamos compreender que o problema destes homens não era uma questão apenas de ideologia, é que nós cremos assim, então nós agimos assim. Não, se você ler o versículo 48, qual que era o problema deles? Versículo 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Eles não queriam que as pessoas crescem em Cristo. Eles não queriam permitir que a sociedade crescem em Cristo. Irmãos, a religião vai dizer para você o seguinte: você está indo muito bem, viu? Olha como você é bonitinho. Olha como a sua roupinha está bonita hoje. Olha como você cantou bem hoje. Olha como você está seguindo bem os passos e as normas. A religião vai dizer, mas a única coisa que você não está fazendo é crendo em Cristo. Porque a religião faz isso. A religião, ela trabalha no sentido de tirar-nos desta posição central, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, olhando para Ele e somente para Ele. Mas aí, pastor, onde é que fica? Não, uma vez nós fomos visitar um grupo, eu acho que eu até falei isso aqui uma vez, não sei se foi agora ou numa outra vez, nós fomos visitar um grupo, né, onde esse grupo, Márcio, vai lá, visita a gente lá, tal. Eu falei, vou lá. Chegando lá, que horas que vai ser o culto? Né? É 7 horas, 7h30. Não, 7 horas ou 7h30? Né? Não, a gente começa às 7 horas, tá bom. Chegamos às 7 horas lá. 7 horas tinha algumas pessoas, era numa casa, né? Aí quando foi 7h30, chegaram mais pessoas. Falei, mas era 7 horas ou é 7h30? Quando foi 8 horas, tinha mais gente chegando. Eu falei, peraí, alguma coisa está errada aqui. O que aconteceu? Márcio, a gente anda conforme o Espírito dirige. Se falar para você chegar às 7 horas, chega às 7, falar 7h30, se for 8 horas, é conforme o Espírito. Irmão, isso é conversa furada. Porque o Espírito Santo, ele vai falar conosco. Mas a palavra do Senhor, e ele vai falar através da palavra de Deus. A vossa palavra seja assim, sim ou não. O que passar disso é do maligno. Então, você estabelecer um horário para o início de um culto, por exemplo, isso aí não é questão de estar desfazendo ou deixando o Espírito Santo de lado. É questão de compromisso com Deus. É questão de respeito por aquele que chegou. É questão de organização do seu dia. Opa, hoje o nosso culto começa a tal hora. Então eu vou organizar, porque é o meu culto a Deus. Então eu vou organizar o meu dia para naquele horário chegar ali naquele horário. É uma questão de organização, de respeito, é uma questão de compromisso, não é questão de o Espírito Santo me dirigir, não. Então aí começamos a viver fantasias em nome dessa ação do Espírito Santo, né? Nós não estamos aqui dizendo, né, irmãos, que nós podemos viver ou fazer qualquer coisa que o Espírito Santo está assinando embaixo, não é isso que estamos falando. Mas estamos dizendo que a ideia de religião, ela vai fazer qualquer coisa, menos fazer você crer em Deus. Pastor, explica melhor isso aí. Explico. Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esse é um versículo tão profundo, irmãos, talvez nós passamos por ele e nós não compreendemos a profundidade que esse texto tem para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo tinha ido à Galácia. Chegando na Galácia, ele pregou o Evangelho. A Galácia era uma cidade não judaica, gentílica, né? Não tinha judeus ali, eles não observavam a lei, ok? E Paulo chega na Galácia e Paulo prega o Evangelho.
E se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que os Gálatas eles ficaram felizes quando Paulo chegou, e Paulo pregou o Evangelho. Eles aceitaram o Evangelho com grande júbilo, com alegria, com exultação, porque eles não conheciam a Cristo. Agora aquelas pessoas, aquela cidade, agora estava conhecendo o Evangelho. E Paulo diz aqui na carta que eles receberam o Evangelho com muita alegria. E Paulo vai dizer que, a ponto, vocês me trataram tão bem, a ponto, se vocês pudessem tirar os olhos e me dar, vocês fariam isto. Tal era a alegria dos Gálatas de ter recebido o Evangelho de Cristo. E eles não tinham nenhuma influência com o judaísmo, com a religião judaica. O problema é que depois que Paulo prega o Evangelho ali na Galácia, alguns líderes começaram a chegar, alguns judeus começaram a chegar, dizendo: olha, tudo bem, Paulo veio aqui, Paulo pregou o Evangelho, evangelizou vocês, ótimo, mas vocês também têm que observar a lei. Vocês têm que observar a lei de Moisés. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais a jugo de escravidão. Entenderam, irmãos? Vamos ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Imagine o seguinte: você é um escravo, nascido no tempo da escravatura no Brasil aqui. E o seu senhor é um homem duro. Você mora aí num lugar, numa senzala, uma casa própria para escravos, e o seu senhor usa da sua mão de obra, da sua condição, para produzir alimento. Você come mal, mas ele come bem, porque você produz alimento para ele. Essa é a escravidão, né? Essa é a síntese da escravidão. O senhor usa da mão de obra, da condição humana, né, do seu servo para seu próprio benefício. É isso que... E priva você da liberdade de ir e vir. Mas você, então, encontra alguém, e esse alguém ama você de tal forma, você, sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, enfim, mas você encontra alguém e diz: olha, eu vejo que você é escravo daquele senhor, e aquele senhor é muito duro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar a sua liberdade. Eu vou pagar e eu vou te dar uma carta de alforria, e a partir de hoje você não é mais escravo dele. Você é livre para ir, para viver, para trabalhar, aonde você quiser, em qualquer lugar que você quiser, ok? Isso de fato acontece. Isso acontece conosco, não aconteceu? Cristo não veio e nos libertou das garras do pecado e das garras da lei, assim como fez com os Gálatas? Agora percebam o que Paulo diz aqui, irmãos. Antes de eu falar isso, imagine que aquela pessoa, você escravo tal, aquele senhor oprimindo você, e alguém veio, pagou a sua liberdade, e você tem em suas mãos agora, você e sua família tem a carta de alforria, você pode ir para onde você quiser, você é livre para ir para onde você quiser. Agora imagine que você, agora sendo livre, com a carta de alforria, você quer voltar a ser escravo daquela pessoa. É possível isso? Você consegue imaginar isso? Se fosse você, você faria isso? Você quereria voltar a ser escravo daquela pessoa? Sabendo que ele está tolhendo a sua liberdade, impedindo você de ser quem você é, impedindo você de desenvolver a sua vida, de trabalhar e receber o seu próprio salário. Você agora é livre, mas você quer voltar à servidão. É possível isso? Preste atenção no que Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes. Perceba, Paulo está dizendo: vocês têm que permanecer firme para não voltar a ser escravo. Como alguém que era escravo se libertou, quer voltar a ser escravo? Como pode isso? É necessário permanecer firme para não voltar, para não querer voltar a ser escravo? Como é possível isto? Mas é assim que nós fazemos. É isso que nós exatamente fazemos. Pastor, eu não estou entendendo muito bem. Então vamos colocar de forma prática. Talvez um pouco duro, mas é real.
Quando nós olhamos para João capítulo 11, vemos aqui os fariseus, vemos os saduceus, saduceus não, né? Saduceus era uma outra denominação também religiosa. Existia uma diferença entre os fariseus e os saduceus, mas aqui agora não vem ao caso. Nós temos os sacerdotes, os fariseus e o sinédrio. A religião aqui estava dizendo: nós vamos matar Jesus. Se nós olharmos para o versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Jesus não morreria até o capítulo 19. Nós estamos no capítulo 11, mas até o capítulo 19, Jesus não morreria efetivamente. Mas o plano, a estratégia para matar Jesus já estava em curso. E o primeiro elemento para matar Jesus foi a religião. Os sacerdotes representavam todo o rito do povo judaico. Todo um ritualismo. Irmãos, quanto ritualismo nós temos na nossa vida religiosa, talvez? Eu falo para nós cristãos, eu falo para nós evangélicos. Irmãos, estávamos num ministério certa vez, e naquele ministério a gente estava percebendo que havia um tempo de louvor, depois tinha um devocional e depois um tempo de estudo bíblico na escola dominical. Eu falei: irmãos, este tempo de devocional, ele está contraproducente, ele não está didático, ele não está produzindo muita coisa. Nós estamos gastando um tempo aqui, é só excesso de informação. Vamos louvar, vamos ter o tempo de louvor e depois somente o estudo bíblico. Ok? Vamos ter o estudo bíblico. Irmãos, isso levou um ano para a gente conversar sobre isso. Não é uma coisa assim, chegar de supetão, né, já com os pés no peito e tentando mudar tudo. Não, depois de um ano, olhando, percebendo, conversando, olha, irmãos, esse tempo do devocional vamos tirar. Ele não está produzindo efeito. Eu, como pastor, não estou percebendo o efeito que eu desejaria ver. A informação não está chegando. Eu estou vendo, porque no domingo eu falo uma coisa, quando eu pergunto a mesma coisa no outro domingo, já não sabe mais o que eu falei. E muitas vezes trazia uma série de estudos no devocional ali, né, para poder levar uma mesma ideia, trazer, não é, seguir num pensamento ali, mas eu estava percebendo, então, irmãos, vamos... Não, pastor, não podemos tirar. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o devocional. Sim, vocês estão acostumados, mas vocês não estão fazendo nada com isso. Mas nós estamos acostumados. E as nossas igrejas são acostumadas a fazer assim. Sim, mas o fato de você estar acostumado significa que está sendo produtivo para você, para a sua vida espiritual. O importante é que nós estamos acostumados e é com isso que nós vamos continuar fazendo. Como assim? O que Cristo está sendo revelado para você nesse momento, nesses 20 minutos que estamos gastando aqui? Se nós sentarmos ou nos reunirmos e conversarmos, termos um tempo de estudo bíblico, não é muito mais produtivo para nós como igreja, para o seu crescimento espiritual? Ou esses 20 minutos nós podemos sair mais cedo e juntarmos a nossa família num almoço na nossa casa? Não é mais produtivo? Vamos parar, vamos pensar, ou pelo menos vamos experimentar isso. Não podemos, porque o nosso rito é este. Nós fazemos assim há anos e vamos continuar fazendo assim há anos. Jesus talvez esteja dizendo: não, parem, muda. Quão triste é a religião quando ela entra num coração de uma pessoa e ela não permite que Cristo fale ao seu coração, que a vida de Cristo ressuscitado brilhe na sua vida, porque a religião continua falando para você: permaneça nisto. Jesus talvez esteja dizendo, eu estou falando talvez, porque eu não sei o que Jesus está falando na sua vida, isso é pessoal, você sabe, Deus sabe, é seu relacionamento pessoal com Ele. Nós precisamos de organização no nosso culto? Claro que sim. Nós precisamos estar zelosos pelos horários que nós, como igreja, estabelecemos. Ok, vamos fazer isso. Isto é uma coisa. Outra coisa é pensar que somente desta forma Deus será glorificado. Quantas ideias! Nós temos aqui os rituais sacerdotais, nós temos os fariseus com a sua história, o seu denominacionalismo. Irmãos, quantas pessoas se perdem em meio, porque eu sou batista. Lembra que eu falei? Nunca diga que sua religião é a batista. Não é. Sua religião é Cristo.
Eu vou à Igreja Batista porque eu concordo, eu comungo com aquele conjunto de ideias doutrinárias que nós praticamos ali, por isso eu vou na Igreja Batista. Porque se eu for numa outra igreja, eu vou ser uma pedra de tropeço lá, eu vou ficar criticando, então eu não vou lá. Então eu vou na Igreja Batista porque a ideia que nós temos ali é a que é melhor para mim, se encaixa nos termos bíblicos. Então está ótimo. Mas a minha religião, aquilo que me liga a Deus é o Senhor Jesus Cristo, e é só Ele. Uma vez eu fui evangelizado, sabe por quem? Hoje, inclusive, é dia 20 de setembro, parabéns aos gaúchos, né? Não sei quantos gaúchos nós temos aí, temos a Cátia Simone, né? Nós temos o Tiago Nunes, são os gaúchos aí, mais algum gaúcho? Hoje é festa farroupilha, né? Revolução farroupilha. Uma vez eu fui evangelizado por um gaúcho. Nós estávamos no Rio Grande do Sul, nós fomos a um CTG, chegamos lá, e ele começou, olá, tudo bom? Não, eu sou paulista, tal. Você é paulista, chega aqui, tal. Você já conhece a Revolução Farroupilha? Eu falei, rapaz, já ouvi alguma coisa, mas... E começou a falar sobre a Revolução Farroupilha e tal, Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, né, e tal. A Revolução Gaúcha tem um pouco de Santa Catarina também, né, porque a Anita também era daqui, né, de Laguna, e daqui ela se casou com Giuseppe Garibaldi, né, e lá encabeçaram ali a Revolução, né. Enfim, e ele começou a falar para mim, né, e eu olhando para ele... Que bonita história, né? Eu acho que, não sei a história de Santa Catarina, né? Mas eu acho que na história brasileira talvez não tenha uma história, uma tradição tão bonita quanto a gaúcha, né? Depois os gaúchos podem me pagar uma pizza aí, tá? Mas não tem uma história tão bonita quanto a gaúcha, eu acho que não, né? Às vezes eu ficava bravo com os gaúchos, né? Que na escola a gente ia cantar o hino nacional, você não via ninguém cantando. Quando era o hino rio-grandense, aí sim, todos cantavam, mas espera aí, gente, né, vamos cantar o hino nacional também, não cantava, mas o hino gaúcho, aí sim, botava a mão no peito e cantava, né, o hino rio-grandense, né. Mas aquele homem começou a falar sobre a história, sobre a tradição, e eu pensei, muito legal o seu zelo, porém, você está tão cego por essa sua tradição e história, se eu começar a falar agora aqui, né, não era o momento ali, né, a música alta, tá? Mas, como eu estou dizendo, eu tenho que separar, né, o zelo histórico, não é? Muitas vezes da condição espiritual da pessoa. Eu comecei a olhar para ele estava tão perdido na sua história, que se eu falasse, talvez, do evangelho, de Cristo Jesus para ele, ele não ia querer ouvir, porque ele estava tão imerso naquela ideia, na sua história, naquilo que os farroupilhas fizeram, aquilo que os nossos pais fizeram, os nossos avós lutaram e morreram, não é? Quantas vezes nós estamos presos à história, irmãos, e não deixamos Jesus falar aos nossos corações? Talvez você tenha uma história na sua família, eu não sei qual é, mas por aquela história você vive a vida toda pensando naquela história, esquecendo o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Acabou, passou. Eu tenho uma história, eu tenho uma igreja na qual eu fui criado lá em Praia Grande, uma pequena igreja, uma igreja pobrezinha, nós, pequenos jovens ali, né, mas nós temos hoje, eu estou no ministério, tem o pastor Felipe que está em Praia Grande, tem o pastor Eliezar que está no Mato Grosso, que saíram daquela pequena igreja, e outros homens de Deus que estão servindo também nas suas igrejas. Eu tenho uma história, só que eu não posso ficar preso a ela, porque Jesus está falando hoje alguma coisa talvez diferente. Não estou falando de mudar a doutrina, irmãos, por favor, não é isso. Não estou falando de mudar ou colocar, não, estou falando de história. Certa vez o povo estava no deserto e o povo começou a reclamar, o povo de Israel. Lá em Números capítulo 21, no versículo 4 ao versículo 9, Números 21, e como isso é triste, irmãos, a partir do versículo 4, vou ler rapidinho aqui, então, Números 21, a partir do verso 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente do caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Perceba que eles estavam reclamando do próprio maná, do pão que Deus estava dando. No versículo 6, então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse:
havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora o Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, ou seja, uma serpente de cobre, de bronze, né? Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a bronze, sarava. Eu não vou tentar explicar toda a situação e todo o tipo que está sendo falado aqui, mas o fato é que o povo, por reclamação, Deus enviou algumas serpentes e aquelas serpentes estavam mordendo. Eu não sei explicar como que tudo isso aqui funcionou, mas aquelas serpentes estavam mordendo o povo e o povo estava morrendo. E Deus então falou para Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela. E todos aqueles que olharem para essa serpente, é claro que essa serpente, que o levantar, representa Cristo, e Cristo mesmo vai dizer isso, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E Moisés fez aquela serpente. E todo que olhava para aquela serpente era curado. Amém! Que história linda! Que história maravilhosa! É possível você encontrar alguma coisa mais bonita para relembrar e contar para os seus filhos como isso aqui, a providência de Deus, o sarar de Deus no meio do povo? É possível nós vermos alguma coisa mais bela do que isso? É claro que tem, talvez, não é? Em pé de igualdade, talvez a travessia pelo Mar Vermelho, enfim. Mas olhando para esse momento singular aqui, você consegue imaginar o que é isto? Meu pai foi picado por uma cascavel, estava pronto para morrer, mas Moisés fez uma serpente, ele olhou e foi curado. Como assim? É um milagre de Deus, que história linda! Os nossos filhos talvez nem vão acreditar. Mas acabou. Não é? Passou. Ficou na história. Vamos relembrar o poder de Deus, a providência de Deus, amém. Deus foi maravilhoso naquele dia, mas Ele quer continuar sendo maravilhoso. Acabou? Será? Se nós olharmos 2 Reis, irmãos, capítulo 18, preste atenção no que aquele povo fez, e preste atenção no que talvez nós fazemos. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, Ezequias, no seu ato de zelo pelo povo, pela lei de Deus, pelo próprio Deus, começou a quebrar lá os ídolos que o povo tinha, e no versículo 4 vai dizer ali, removeu os altos, quebrou as colunas, ou os ídolos, né? E deitou abaixo os postes ídolos. Preste atenção agora, irmãos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Acabou, ficou na história, mas o povo não queria, eles queriam ficar agarrados àquilo, àquela religião. Deus disse: eu vou usar essa serpente de bronze hoje, agora, mas depois esquece, joga no mato isso. Nós ficamos apegados à religião, a um rito, a uma ideia, a uma história, como se aquilo fosse a forma de nós chegarmos a Deus. E se não for daquela forma, se não for aquele hino, se não for aquele rito, nós não vamos chegar. Quem disse isso? Jesus nos leva a Deus. Somente Ele, a sua morte e ressurreição. Você vive isso, a história da sua família mostra isso. Essa transformação viva de Cristo em nós. Ou é porque eu dou o meu dízimo? Ou é porque eu fui batizado? Ou é porque o meu pastor ora por mim? A indignação não é com a igreja nossa aqui, perdoe, não é? Mas é com o estado da igreja que nós vivemos hoje. Deus tem feito maravilhas na sua vida. A religião não vai deixar, você ver isso. Se você ler no capítulo 11 de João, voltando ao texto, João capítulo 11. Se você já recebeu a Cristo como Senhor da sua vida,
Jesus tinha acabado de fazer um milagre maravilhoso aqui. Se você pegar no início do capítulo 11, nós não vamos também ler todo o texto, mas você vai ler sobre a ressurreição de Lázaro. Cristo acabara de ressuscitar uma vida. Quando você conheceu a Cristo, você estava morto em pecado. Você estava literalmente, eu estava literalmente morto. Quem realizou esse milagre foi Cristo. Não foi um método, não foi um rito, não foi uma história. Foi o Senhor Jesus Cristo vivo. Mas sabe o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou Lázaro? Versículo 46 do capítulo 11. Alguns creram, no versículo 45 vai dizer que alguns creram em Jesus. Outros, porém, foram ter com quem? Com a religião, com a história, com os ritos. Jesus acabara de dar vida a um ser que estava morto, apodrecendo ali. Eles viram isso, não era mentira, não era fantasia, não era embuste, era real. Eles viram, conheceram Lázaro, conheceram Marta, conheciam Maria, conheciam o próprio Lázaro, sabiam que ele tinha morrido, e agora vem Lázaro chegando e saindo do túmulo. Como pode isto? O que eu tenho que falar com o fariseu? Senhor, Jesus, Tu és o dono da vida, Tu és Senhor da vida. Se Tu pode dar vida a Lázaro, que eu conheci, estava de fato morto, é a Ti que eu quero servir. Eu não quero ir para os fariseus, eu não tenho que ir para eles. O Senhor me ganhou, o Senhor me conquistou. Quanta luta, quanta guerra na igreja de Cristo, na sua alma, por causa de ritos, por causa de louvores, por causa disto e por causa daquilo. Cristo te deu vida ou não? Isso não é suficiente para você? Viver a sua vida, o seu dia a dia, a sua semana, conduzir a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, os seus pensamentos, olhando para Cristo. Tem mais. Para terminar, capítulo 9, se você ler, o que acontece ali? A cura de um cego de nascença. Tinha um cego, desde menino era cego, desde criança, desde que nasceu. Jesus cospe na terra, com a sua saliva faz um lodo e coloca nos olhos dele. E depois ele diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. E começou a ver. Versículo 13. O que eles fizeram? Levaram, pois, a religião. Eu conhecia ele, era um menino cego mesmo, seus pais estão aí, pode testificar. Jesus, aquele homem, né, Jesus de Nazaré, veio aí, fez um lodo, não sei, colocou e deu vista para ele. Era cego, mas começou a ver. Jesus, Tu és meu Senhor a partir de hoje. Não é possível, ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Estou contigo, Senhor. Não, vamos aos fariseus. Vamos ver o que a religião vai dizer sobre isso. O que as nossas normas, o que a nossa tradição diz sobre isso. Não tem nada que dizer. Jesus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele me deu vida, e Ele também me deu vista, eu posso ver agora. Domingo passado nós cantamos, a irmã Denise cantou, eu que era cego agora posso ver. Isso não é um milagre? Jesus fez isso, não a religião, não uma denominação, não a igreja, não ritos. Jesus realizou essa obra. É para Ele que nós devemos olhar. E aí os fariseus começaram a questionar aquele homem, e falando assim, escuta, você realmente era cego? Rapaz, claro que eu era cego. Mas então o que você acha? Eu não sei, diz você, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. É isso que importa. É isso que importa. E aí no versículo 30,
depois de tanto questionamento, né? Versículo 29, perdão, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E no versículo 30, então respondeu o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, ou seja, vocês que são a religião não conseguem me indicar Cristo, eu fui a ele, ele veio a mim. Se a religião não consegue me mostrar Cristo, ele veio a mim. É de admirar que vocês não saibam me indicar o caminho. Nós estamos indicando o caminho de Cristo às pessoas, ou apenas o caminho de normas, ideias, teologias, histórias e denominação? O que estamos indicando? Qual é o nosso propósito? Tanto é, no versículo 34, o que fizeram? Mas eles retrucaram, os fariseus, a religião, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. A religião expulsa você. Se você quer Cristo e só deseja Ele, a religião vai expulsar. A religião vai dizer, você não é uma pessoa bem-vinda aqui, você é uma persona non grata, não quero saber de você. E nós ficamos atemorizados com isto, como os judeus ou como os discípulos lá naquele quartinho, porque a nossa vida, nós somos seres religiosos, é onde nós estamos, vai ter religião. E se nós não fizermos parte de algum grupo religioso, se nós não estivermos de acordo com aquele grupo, se nós não falarmos como eles fazem, se nós não tivermos os costumes deles, se nós não tivermos os mesmos trejeitos, as mesmas gírias, então eu não vou ser bem quisto, então eu vou ficar com medo. Cristo é a nossa solução. Ele é aquele que vai te dar paz. Paz seja convosco, agora e para sempre. Se Deus já te deu vida em Cristo Jesus, se Deus já fez os seus olhos abrirem para a verdade do Evangelho, permaneça em Cristo e tão somente nele. As outras coisas são paralelas. Vamos resolver? Vamos sentar, vamos conversar. Beleza, tudo vai se resolver. Mas eu quero saber como está a sua vida. Talvez você foi criado numa determinada religião, numa determinada denominação. Isso nada importa. A minha pergunta é, você está em Cristo? Você realmente tem Cristo como Senhor da sua vida? É para Ele que você está olhando? Ele é o fator principal para você? A religiosidade vai dizer, que lindo, só que a única coisa que está acontecendo é que você está se afastando de Jesus. Olhe para Ele, porque a religião pode matar Jesus na sua vida e impedir a voz dEle no seu viver. Nós temos um hino que diz o seguinte, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar, vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino. Não sei se é fácil de encontrar aí, se está fácil de... Se nós temos aí. Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. O resto eu esqueci, mas eu sei que vocês vão lembrar. Deus abençoe a sua vida, vamos cantar esse hino, depois quero... Tem aí, Tiago? Eu acho que é bem conhecido de todos, da maioria. Vamos cantar aí. Deus enviou